Então, hoje, Mulheres às Sextas, 23 de novembro, a gente com uma convidada muito especial, Damires Dantas, nossa única representante brasileira na WNBA desta temporada, né? Porque temos outras representantes em outras temporadas, mas desta temporada é a única brasileira. Eu até chequei no roster lá para ver, realmente é a única, né? E você foi escolhida como uma das personalidades do esporte com menos de 30 anos pela revista Forbes em 2020, né? E a gente tem uma coisa que a Damires eu estou impressionada com isso, assim, a gente sempre vê os websites dos times, né, na WNBA e as páginas sempre trocam, né? Diariamente trocam. Damires está na página da frente, né, do website do Minnesota Lynx, que é o atual time dela na WNBA, desde o dia 12 de novembro, com uma revisão assim, de performance muito notável. E o mais interessante que eu achei assim, né, é que você realmente, dos 24 jogos, você jogou 20, né? E só não jogou os outros porque você não pôde jogar, mas aí você conta pra gente daqui a pouco. Mas você fez 23 pontos. Desses 23, 18 foram cestas de 3 pontos. Alguma influência da Janete nisso? Que aqui em casa, quando a gente assistia jogos da Janete e o Brasil estava perdendo, ou alguma coisa assim, a gente pensava assim, manda que a Janete resolve, né? Porque ela sempre resolvia com os 3 pontos. Mas aí é isso, assim, né? Eu acho que o mais interessante você tem para nos contar, que é a história mesmo, né, da sua vida e como você chegou no basquete. E aí a gente vai chegar nessas outras histórias. Mas o que eu gostaria mesmo de destacar é você ser uma pessoa tão jovem, né, já ter tanta coisa legal na sua carreira, tanto reconhecimento. E, assim, não existe com quem você não converse sobre você que não diga que você é uma pessoa maravilhosa, né? Além de ser uma super jogadora, é uma pessoa linda, né? Então, parabéns aí por ser esse ser humano maravilhoso. E eu gostaria de começar essa live perguntando assim, como é que foi a formação dessa pessoa linda aí que está aí do outro lado, né? Conta um pouquinho pra gente da sua vida. Se não for muito invasivo, conte o que você quiser, não é? Fiquei tímida agora, minha mão tá até transpirando. Imagina. Mas mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui nessa live com você. Já era para ter acontecido, se eu não me engano, logo depois da bolha, mas a agenda não estava batendo. Muito obrigada. Bom, eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. Tenho 2 irmãs por parte de mãe, tenho mais 3 irmãs da parte do pai. Minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos, então eu fui criada pelos meus tios, que são tios da minha mãe, lá em Ferraz. E quando aconteceu a situação da gente perder a mãe muito cedo, o meu tio ele começou a querer empurrar a gente para o esporte. E aí eu comecei a jogar na escola, junto com a minha irmã, mas a gente jogava vôlei e handebol. E a minha irmã sempre foi muito boa no vôlei, e a irmã mais velha, então eu queria seguir a minha irmã, né? E ela gostava muito também. E aí logo em seguida a gente foi pro handebol, e aí eu gostei mais, porque tinha um pouquinho mais de contato, essas coisinhas assim. Aí eu lembro que eu estava no intervalo e a professora Thelma falou, Damires, a gente está precisando de uma menina para jogar basquete e você tem o perfil que eu preciso. E eu falei, professora, eu não quero, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto. E ela, não, por favor, eu vou conversar com outro professor, vai dar pra gente deixar você no handball e no basquete, não vai ter problema. Eu falei, então tá bom, eu vou. E aí nesse ano, foi 2005, tava tendo as Olimpíadas Escolares. E aí eu joguei pela minha escola e foi muito bom porque a gente ficou em terceiro lugar e tinha sido a primeira vez
que a minha escola tinha tido o basquete feminino nas Olimpíadas Escolares, só que eu era muito crua, não sabia assim, Cláudia, não sabia fazer bandeja, meu arremesso era assim, eu não sabia passar uma bola, foi tudo muito assim, porque eu era muito alta, então eu pegava a bola, rodava e acertava a cesta. E deu muito certo. E logo em seguida, quando acabou essas Olimpíadas Escolares, uma amiga minha, Uhum. a Selma, me deu o telefone, um papelzinho assim, ela anotou, rasgou e me deu, e falou, olha, eu fiquei sabendo que vai ter peneira no Centro Olímpico. Aí eu falei, Centro Olímpico? Aí eu cheguei em casa, Uhum. dei o papelzinho para minha tia, e a minha tia falou, eu vou ligar logo, porque eu quero que você Uhum. siga no esporte, que você está dando muito trabalho. E, e daí E aí a minha tia ligou nesse número. E só quando a minha tia ligou nesse número, era o CFE, da tia Jane, lá em Santo André. Não era do Centro Olímpico. E, real, Não! e Olha que realmente, coisa! sim, e realmente estava tendo, ia ter uma peneira logo, acho que no mês seguinte, assim, Uhum. acho que foi em novembro, dezembro, assim, de 2005. Aí a minha tia já ligou, já marcou, sendo que eu cheguei em casa super desinteressada. Eu falei, tia, Tó, marca aí, liga aí, quando der, a senhora liga. E ela ligou assim, no mesmo dia. Uhum. E aí eu fiz a peneira lá no centro da tia Jane, no CFE Janete Arcá, em Santo André. Na época o meu tio me levou. Uhum. Meu tio sempre me apoiou muito, assim, ele me levou. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei com muito medo, Cláudia, porque eu não sabia jogar muito bem basquete e eu vi muita menina, tinha mais de 80 meninas. Uhum. E aí eu falei pro meu tio, tio, vamos embora. Aí meu tio falou, não, você não vai embora não. A gente saiu lá de Ferraz, veio aqui pro ABC, você vai fazer a peneira sim. Entra lá e faz o que você souber, não se preocupe. Aí eu toda tímida, com muita vergonha, encontrei a Karine, falei, Uhum. Karine, eu posso usar. Tipo, eu queria ir embora, então eu queria arrumar alguma desculpa. Eu falei, essa roupa aqui tá boa. Aí ela, tá ótima, vai lá pra quadra, vamos. Aí eu entrei na quadra e fiz lá o que eu sabia. E aí, quando acabou a peneira, a tia Jana entrou na quadra. Só que eu não acompanhava o basquete. E eu não sei, Uhum. o meu tio na arquibancada louco, assim, ó, meu Deus, é a Janete. E eu, tipo, quem é? Porque realmente eu não acompanhava. E aí Uhum. ela conversou ali com a gente, falou quem era e tudo mais, aí eu fui entendendo tudo. E aí eu voltei para casa com meu tio e acho que um mês depois, a própria Janete ligou lá em casa. A própria tia Jane ligou e falou para minha tia, Uau! ela falou, Dona Aparecida, tô ligando para dizer que a Damires ela passou no teste e Uhum. agora ela vai fazer parte do time Janete Arcá em Santo André. E eu lembro, eu fico até emocionada porque eu lembro a reação da minha tia. A minha tia ficou tão feliz, mas tão feliz, só que ela não conseguia falar. Então, Uhum. a minha tia no telefone, eu, minha irmã, minhas primas olhando para ela e ela chorando. Eu falei, meu Deus, morreu alguém, né? Porque quando chora assim, alguém morreu. Morreu alguém, só foi o que Uhum. veio na nossa cabeça. E aí a minha tia sentou, respirou e falou: você passou, ia começar 2006 para Uhum. a escolinha da Janete. E aí foi quando começou a minha vida assim no basquete, que foi lá na escolinha da tia Jane, que a tia Jane, ela é a tia Jane, né? Não é só a Janete, mas para mim É. ela é a tia Jane, que me acompanha desde quando eu comecei, que viaja para cuidar de mim aqui ou lá na Coreia, que me dá conselho. É Uhum. mais que uma empresária, mas ela é uma tia, assim, uma amada que eu tenho muito carinho. É, e ela também é uma pessoa maravilhosa, né? Então, você acha que você tem aí, né, duas pessoas, Uhum. né? Duas pessoas, uma empresária e uma amiga, na verdade, são três, né? Uma empresária, uma amiga e uma tia, né? Para Sim. seguir aí como exemplo, né? Uhum. E você participou com 17 anos, né? Foi a sua primeira participação na seleção brasileira, né? Como que Foi. foi essa participação aí no Mundial Sub-19?
Então, Porque é a a, primeira participação como na seleção brasileira, né? Que a gente a, pode dizer. o Mundial foi meu primeiro Mundial adulto, eu tinha 17 anos, que foi em 2010. Aí na Isso. Sub-19 era o Mundial, mas era na minha categoria. Eu Tá. tinha 18. Uhum. Mas falar assim, de estar no Mundial adulto com 17 anos foi maravilhoso. Eu lembro quando saiu a convocação, que a tia Jane me avisou, né? E eu fiquei muito, assim, muito feliz, mas com um pouquinho de medo, porque eu estaria indo para uma seleção adulta. Uhum. E eu tava chegando na seleção, né? Eu tava vindo de uma sub-17, entrando numa sub-18 e fui convocada para a seleção adulta. Mas eu fui muito bem recebida e eu sempre falo que foi assim coisa de Deus, porque eu tive o privilégio de dividir quadra com Ellen, Adrianinha, Uhum. Alessandra, Kelly, Mamá, entre outras jogadoras que eu tive assim a honra de aprender com elas. Então, esse período na seleção me ajudou muito. E eu lembro de um episódio já lá na República Tcheca, que foi onde foi o Mundial, que passaram 2 jogos e eu não entrei. E aí eu lembro que eu estava indo no corredor assim para o jogo da Espanha, ouvindo minha música, pensativa. E aí a Ellen me cutucou, a Ellen Luz, e falou Uhum. assim: ó, fica preparada, não desanima, que você vai entrar a qualquer momento. E justo nesse jogo foi o jogo que o Carlos Colinas me colocou assim no segundo quarto e eu joguei o jogo inteiro. Eu lembro que eu fiz 12 pontos, peguei 8 rebotes, era contra a Espanha, então marcou Uhum. muito essa cena no corredor com a Ellen e logo em seguida eu entrando, assim. Então eu fui muito assim, foi uma honra dividir a quadra com esses nomes e eu aprendi muito assim com elas. Sim. Eu vou só dar um pause aqui. Nicolas, todas as perguntas que você tiver para a Damires, põe lá no balãozinho, porque no final da live, nos últimos 15, 20 minutos, se ela falou tudo, eu abro para perguntas, mas eu abro para perguntas mesmo que assim, né? E põe lá no balãozinho, que aí a gente não perde as suas perguntas nos comentários, tá bom? E a outra coisa é que, para vocês ficarem só dando uma olhada assim nos nossos posts dessa semana, a gente está tentando contribuir para as meninas irem para o 3x3, né? Que o pessoal de São Paulo aí está com uma dificuldade para ir, mas aí eu vou colocar o endereço aqui para você, só um minutinho. Mas você sabe quem está aqui, Gabriel? You need to open upstairs. Não, I can't. Open upstairs, vem cá. Ele abre a porta aqui do escritório, menina, não adianta trancar. Eu tranquei, mas acho que eu não tranquei muito bem. Mas aí fiquem de olho que a gente vai colocar um post essa semana com o endereço, o endereço da Coab para vocês fazerem um Pix, se vocês quiserem ajudar. Bom, vamos lá. Daí você participa do primeiro Mundial com 17 anos, né? Daí você, no Sub-19, pela WNBA, você conquista o seu primeiro título da FIBA. Olha, a Ellen Luz passou para deixar um beijo para você. Beijo, Ellen, feliz aniversário! Feliz aniversário para ela hoje. Feliz aniversário para você atrasado, porque eu estava adiantada. E aí, feliz aniversário para você atrasado também. Mas então, e aí você participa aí com 17 anos do primeiro Mundial. Quando que você sai do país? Quantos anos você tinha e como foi essa experiência? Assim? Você pensava em sair do país, não? Então, quando eu comecei a jogar, depois da minha primeira convocação, a tia Jane junto com a Karine, elas fizeram um planejamento de carreira e nesse planejamento tinha sair do país. E aí eu fui muito bem no Mundial, né? Mundial Sub-19, 2011, o Brasil ficou em terceiro lugar, eu ganhei como MVP, fiquei no quinteto ideal, foi assim, foi muito bom, foi tudo muito bom aquela geração. E aí surgiu a proposta do Carlos Colina, que inclusive era o técnico da seleção brasileira, de jogar na Espanha.
jogar no Celta de Vigo, a Liga 2 da Espanha. Uhum. E a Janete achou, assim, uma ótima ideia eu ir para ter essa vivência. Era com o Carlos, então já estava ali meio que em casa, ela confiava nele, e aí eu fui com 19 anos. Assim que acabou o Mundial, eu fui para a Espanha e fiquei uma temporada na Espanha. Tá. E depois, como é que foi que os Estados Unidos apareceram aí na sua vida? Então, uma história engraçada também. Eu tenho várias histórias malucas. O povo gosta de história maluca, você pode contar todas que você quiser. Então, depois do Mundial e depois da seleção adulta, a tia Jane resolveu colocar o meu nome no draft. Aí ela colocou. Só que eu não sabia. A Janete está aí, hein? Ela está aí. Então, a tia Jane, lembra disso? E eu não sabia que o meu nome estava lá. Eu não sei por que ela não quis falar, talvez, enfim. E aí, 2012, eu estava andando lá no centro de Ferraz e meu celular começa a tocar, todo mundo querendo falar comigo. Na época era a Bruna, assessora de imprensa da CBB, também querendo falar comigo. Vamos fazer uma matéria, vamos conversar. Eu falei, conversar do quê? Do Mundial? Ela, não, você foi draftada, você foi a 12ª escolha do segundo round, blá, blá, blá. Eu falei, hã? Como assim? Aí eu corri pra casa, liguei pra tia Giane e ela contou, olha, a gente colocou seu nome, você foi escolhida pelo Minnesota Lynx, blá, blá, blá. Só que isso foi 2012, mas eu só vim me apresentar pro Minnesota Lynx em 2014. Sim. Então, 2014 foi quando eu vim pra cá, foi quando começou a minha história aqui. Inclusive, a tia Jane veio comigo, ficou, acho que 3 ou 4 meses aqui, me ajudando, indo comigo nos jogos, no treino. A gente fez uma precisa em Orlando, ela foi também, ela me acompanhou aí nesse primeiro ano. E onde 2014. entra o Atlanta Dreams? Entra em 2015, quando eu fui trocada. Foi muito triste esse dia, eu nunca esqueço. Foi 2015, a gente estava de folga, e aí meu telefone toca e a coach fala, daqui 5 minutos desce no lobby do apartamento que a gente precisa conversar. E aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu tava de folga, mas eu fiquei em casa, eu juro, eu não fiz nada. E aí ela falou, olha, eu fiz de tudo, eu tentei, mas não deu, a gente acabou tendo que trocar você e mais uma jogadora. Foi uma troca, assim, a Érica estava em Atlanta, foi para Chicago, a Silva Fowles estava em Chicago, veio para cá, e eu fui para Atlanta. E daí foi bem difícil, assim, porque eu estava muito acostumada aqui, eu tinha muitas amigas aqui, eu gosto muito da cidade, o time me abraçou muito. O time foi campeão nesse ano e eu não estava aqui. E aí eu fui para Atlanta, e aí joguei o meio da temporada de 2015. 2016 eu não vim para cá, eu fiquei com a seleção, que tinha Olimpíadas, então eu fiquei treinando no Brasil. E aí, 2017 eu fui para Atlanta, joguei o ano inteiro. E aí depois a técnica daqui, ela sempre assim manteve contato, porque ela me queria de volta. E aí final de 2017 a gente conversou e aí eu voltei para cá. Aí em 2018 eu voltei para o Lens. Sim. E não é sempre que isso acontece, né, Danilson? Isso acontece com jogadora boa, né? Você troca porque... né? É que, na verdade, foi uma troca. Na época, eu fiquei muito chateada, fiquei bem triste, mas não tinha como falar não para essa troca, porque ela estava trazendo a melhor jogadora dela, uma das melhores, né, que é a Silva Fowles, que inclusive foi MVP, e ela é
sensacional. Então, hoje eu entendo, mas na época eu fiquei muito chateada. E aí mexeu nós três, assim, Érica foi pra lá, eu vim pra cá, e foi assim. Uhum. Foi uma troca grande aí, mas que graças a Deus eu consegui voltar. A Sil mesmo fala, nossa, eu fiquei com o coração apertado quando você foi trocada, mas que bom que você voltou, a Big Mami, ela é muito fofa. Mas foi isso. Então, e agora me conta uma coisa, foi por causa disso que você foi lá contra o Atlanta Dreams lá e fez 6 cestas de 3 pontos? Brincadeira. Mas Não. assim, o que a gente vê, né, assim, por exemplo, uma geração de jogadoras brasileiras aí que saíram do país, como a Janete, a Ellen, né, e saíram mesmo, assim, naquela época eu acho que as coisas eram muito mais difíceis do que elas são hoje, né. Mas eu vou te pedir para contar uma coisa, porque assim, sempre que eu vou entrevistar uma jogadora que está fora, né, eu depois que eu vi isso numa das lives, eu tenho colaborado aí para o trabalho da Vânia Hernandes de doutorado, né? Como é que foi assim o seu primeiro contato? Eu sei que a tia Jane está lá te ajudando, né? A Janete foi, te ajudou e tal. Mas assim, como é que era seu inglês? Como é que era a sua percepção dos Estados Unidos? Você foi para Minnesota, né? Que não é foi para Minneapolis, né, que não é assim uma cidade pequena, né? Minnesota não é um estado também muito pequeno, bem diverso e grande assim. Como é que foi isso para você? Então, eu não falava inglês, nada. Inclusive a tia Jane tá aqui, me ajudou muito. Mas eu senti muito medo, de verdade, assim, Cláudia. Quando eu soube que eu ia vir para cá, a tia Jane tá aqui, falar que ia vir comigo me deixou mais aliviada, mas mesmo assim eu sentia medo, porque eu ouvia muita coisa do tipo, os americanos são muito frios, o basquete lá é diferente, você não vai se adaptar. A cidade é pequena, não tem nada legal. As pessoas falaram muito essas coisas no meu ouvido. Mas no começo, sim, foi difícil por conta do inglês. Mesmo a Janete aqui comigo, na quadra quem estava era eu. Mas eu conseguia me virar bastante, assim, com as meninas. O time me abraçou muito, as pessoas aqui nas cidades me abraçaram muito. Os fãs do Lynx são maravilhosos, eles me abraçaram de uma forma que quando eu fui para Atlanta, eles continuaram me acompanhando, me mandando mensagem. Então, assim, eu pensei que ia ser muito mais difícil, mas até que eu me adaptei rápido. Assim, quadra, a parte mais difícil foi o training camp, porque a gente treinava muito, 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 tipo, umas 3 horas, 4 horas, 2 períodos. Então tinha dias que eu chegava ali, caía na cama e acordava no outro dia só para ir treinar. Mas eu consegui me virar bem, me adaptar bem, mas o começo foi bem pesado, assim, foi. E assim, por exemplo, se você estivesse hoje assim conversando com uma menina, né, de 17 anos que tivesse indo aí, sendo draftada, assim, quais os conselhos que você daria para essa menina? Conselho de acreditar, de não deixar as pessoas falar, tipo, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai se adaptar. Não, eu posso, eu consigo, eu vou me adaptar, eu vou treinar, eu tô pronta. Não vai ser fácil, mas eu tô aqui. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, quando eu comecei a jogar basquete com 13 anos, e que é de ouvir o que as pessoas têm para me falar, tanto técnico, tanto familiar, pessoas que querem o seu bem. Então, assim, o conselho maior é de ouvir a mais experiente, que nem eu contei para vocês aí que eu cheguei na seleção muito nova, com 17 anos, eu tinha lá a Alessandra, Kelly, Érica, Ellen, Adrianinha. Então, eu ouvia muito, eu prestava muita atenção no que elas estavam fazendo.
Então é isso, acreditem e ouçam bastante os conselhos dos mais experientes. Muito legal isso, né? E quando você, por exemplo, você fica aí, né, no Minnesota, quando você está na temporada. Como é que conta pra gente, na verdade, o que eu quero pedir para você é o Você tá rindo já. É porque essa pergunta é assim, né? Me conta assim, qual que é a sua rotina? Como é que funciona o seu dia? Porque todo mundo fala assim, é muito diferente, é muito diferente, é muito diferente do Brasil, assim. O que eu queria saber de você, assim, como é que é o seu dia? Você acorda de manhã, e aí? Como é que esse dia começa? Então, eu acordo. Em época de competição, assim, quando está preparando para a competição, assim. Na competição. Então, eu acordo cedinho, normalmente o treino começa às 9 lá na quadra, mas a gente tem que chegar umas 8h10, assim, para começar a aquecer, fazer tratamento, tape, né, a botinha e tudo mais. Então eu saio de casa umas 7h30, 7:20, porque é perto aqui até da onde a gente treina. Chega lá, eu tomo um café, porque lá o time já tem um refeitório bem grande que dá pra gente se alimentar ali. Tomo meu café, me troco, vou para o tratamento, né, daquelas dorzinhas, aquelas dores crônicas que a gente tem que tratar. Aí faz o tratamento, faz a botinha de esparadrapo, e vai para a quadra, faz o aquecimento. Cada uma tem a sua maneira de aquecer. Eu, por exemplo, faço um aquecimento com borrachinha, essas coisas. E aí começa o treino da manhã, né? Em competição, a gente treina só um período. Em treino, fora da competição, a gente treina 2 períodos até começar os jogos. E aí a gente treina. Depende muito do humor da técnica. O treino pode durar 2, 3, 4, já durou até 4 horas. Mas em competição, ela no máximo 3 horas, assim. Mas é muito 5 contra 5. Ela para muito, ela é muito detalhista, então ela arruma uma defesa, faz um 5-0. Aí no treino, eu sempre fico um pouquinho a mais para fazer um pouquinho dos meus arremessos. Aí depois do treino, eu vou para a banheira de gelo, senão eu não consigo voltar no outro dia. Vou para a banheira de gelo, faço mais um tratamento e aí finalizo e volto para casa. Isso já são umas 2 horas da tarde. E aí, nesse período que eu tenho de tarde, eu tento encaixar alguma coisa do tipo, tento ligar para a família, falar com os amigos, ou fazer um curso, ou ler alguma coisa, e aí já dorme cedo, porque no outro dia é tudo de novo. E quando é fora de temporada, a gente treina 2 períodos, então eu volto para casa em torno de 12:00, 1h, e saio de casa 3:30, porque aí tem o período da tarde de treinamento. E isso todo dia. E quando é competição ferrada mesmo, assim? Quando vocês estão indo para uma fase final, assim, a coisa aperta, aumenta o horário de treino ou tem mais um tempo de treinamento? Não, a gente, quando está, por exemplo, chegando nos playoffs, assim, ela tira bastante o pé, assim, então o treino dura no máximo 1h, 1h20, mas é tudo assim, meia quadra, arruma uma defesa, coloca uma jogada nova, porque aqui tem mais de 300 jogadas. É isso, alonga, faz um pouquinho de fortalecimento na academia. Quem quer ficar faz mais os arremessos que precisa. E é bem lightzinho, assim, na competição. E quando chega assim, que nem a gente estava na bolha, cara. Na bolha a gente jogava 3 jogos por semana. A gente jogava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E aí, muitas vezes, a gente nem vai pra quadra. A gente se reúne, vê um vídeo, ela fala o que tem que fazer. Se vai pra quadra, é só aquele
eu chamo de suja-roupa, né? Que a gente vai para a quadra e faz um pouquinho assim e já vai descansar para ir para o jogo. Então, em competição é diferente. Tá. Então, tem uma passagem. Você assistiu o Space Jam, o novo? O novo assisti. Então, no novo começa, né? Que seria né, eles falando, o LeBron falando com o filho sobre a importância dos fundamentos, né? Uhum. E aí, na mesma semana que o Space Jam foi lançado aqui, né, nos Estados Unidos, o Curry, ele deu uma entrevista dizendo que ele treinava coisa de 300 arremessos de 3 pontos diários. Mas que ele não fazia isso porque o técnico pedia. Ele fazia isso porque ele ouviu, quando ele era criança, que o Kobe Bryant fazia. Então, ele começou a fazer. Né? Quantas cestas de 3 pontos você treina por dia? Por dia? Olha, pós-treino, eu sempre fico para fazer os meus arremessos de 3. E deve dar umas... Eu faço 250... umas 500 certas, né? Eu faço 250 de um lado, 250 do outro. Aí bato também um pouquinho de lance livre. Mas é uma coisa assim que eles falaram do Kobe, LeBron. Eu tenho muito isso de ouvir a Janete falando, né? O quanto ela treinava, o quanto ela se dedicava. Então, eu sempre ouvi ela falando e aplico. E eu gosto, assim, de treinar. Eu gosto, por exemplo, de acordar um pouco mais cedo, ir para a quadra, fazer arremesso. Eu lembro que a Hortência deu uma palestra pra gente na acho que sub-18, que ela até viajou com a gente, e ela falou que ela fazia muito arremesso, que ela treinava muito, que tinha até um rapazinho que ela pagava ele para pegar rebote para ela. Então, assim, ouvindo Janete, Hortência falando, e deu certo, por que eu não vou fazer? Claro que eu vou fazer. É porque você também não sabe quantas horas a Paula treinava depois. Exatamente. Paula, Janete, Hortência, todas elas. Toda entrevista elas falam que treinavam muito, muito, muito. Então, é esse caminho. Não tem outro caminho, não tem outra receita. É essa a receita. Então, não tem mesmo. E isso é uma das mensagens, assim, que essas lives que eu faço, né, com as jogadoras, é que a gente gostaria de passar para essa nova geração, né? E não é chegar na quadra, né, e chegar lá e fazer, né, o espetáculo, né? Você tem que treinar muito antes. E agora, nessa recuperação, né, do basquetebol feminino no Brasil, não sei se você assistiu o Brasileirão, mas eu assisti, quase chorei de chorar, quase morri de chorar, porque fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada por vários motivos, né? Assim, a gente vê que quando as pessoas querem, elas fazem, com dinheiro ou sem dinheiro, entendeu? Assim, a gente vê o esforço aí da Paula, da Adriana, desse povo de colocar esse Brasileirão no ar, né? Do próprio Gui Peixoto, sem quase nenhum dinheiro. Fizeram um campeonato muito bonito, né? E agora, atendendo a todos os pedidos dessa live aqui, nós vamos falar um pouco do pré-mundial. Bora. Só antes de falar do pré-mundial, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, porque eu acabei de ver que a Karine Batista e a tia Giane estão na live. Então, a Paula tá aí também, o Neto, tem bastante gente aí. Essas duas são muito... Essas duas aqui, eu tava aqui. Essas duas, elas são... As duas, elas são muito especiais na minha vida. Elas foram as primeiras que abriram as portas, que acreditaram em mim. Muitas vezes, quando eu não acreditei, elas acreditaram. Elas ligavam para minha tia, falava, ela tá bem, ela tá treinando, esse é o caminho. Tudo que eu e a minha família, a gente precisou ali naquele início. Eu lembro muitas vezes que eu precisava voltar para casa e aí chovia, alagava, e eu ficava na casa da mãe da Karine. Então, são coisas que eu levo para sempre assim no meu coração, e só gratidão por tudo, assim. Essas duas são sensacionais e eu não sei como seria a minha vida sem elas.
Beijo para vocês! Ah, que lindo! A gente fica muito emocionado nessas lives aqui. Vocês matam as pessoas de emoção. Mas vamos lá, olha. Eu queria fazer uma pergunta para você, antes da gente passar aí para a expectativa do pré-mundial. Vocês têm uma preparação para essa visibilidade da mídia? Porque uma coisa que você ficou muito famosa, né, aqui no site da WNBA, foi por uma frase que você falou também, não só pela sua performance, né, mas por essa sua capacidade de ser essa pessoa, assim, né, de pensar, de refletir sobre as coisas e falar com muito cuidado. Né? Você fala que quando estava aquele Black Lives Matter, né, e falando sobre a questão racial das jogadoras e tal, você disse assim, que você via que as pessoas estavam reagindo com relação a isso e que você não poderia ficar quieta, né? Então, existiu uma preparação de vocês para isso? Como é que foi essa intervenção sua aí? Assim, a partir do momento que eu comecei a jogar aqui na W, eu percebi como as jogadoras elas eram ativas, entendeu? Não só dentro da quadra, mas tudo que estava acontecendo extra quadra também, né? E eu me inspirei muito nelas. E então eu comecei a fazer o que eu sempre tive vontade, mas muitas vezes eu ficava com medo, assim, e tudo mais. E aí eu comecei a fazer. E eu tenho até hoje uma resposta, sabe? Um feedback muito bom das pessoas que me acompanham. De pessoas que estão sofrendo racismo, que estão sofrendo algum tipo de preconceito, mas não tem para onde gritar, não tem com quem falar. Então, eu, Damires, como atleta, como essa visibilidade que eu tenho, como essa plataforma que a gente tem hoje, eu consigo alcançar muitas pessoas. Então, eu acho que o meu papel não é só a Damires jogadora entrar na quadra e fazer cesta, mas é de ajudar a sociedade, é de ajudar essas pessoas que precisam ser ouvidas. Então, foi quando eu virei a chavinha e falei, não, eu vou fazer, eu preciso fazer, porque são os meus que estão morrendo, são mulheres pretas que precisam de voz. Então, foi aí que eu tive essa iniciativa. E eu tive uma relação assim. Aconteceu um episódio que marcou muito, que foi a questão do meu cabelo. Vou contar eu sempre conto essa história, mas vou contar aqui rapidinho. Eu usava o meu cabelo alisado. Eu fazia aquelas progressivas e meu cabelo era liso. Eu via um cachinho na minha cabeça e eu já ia lá para alisar, porque eu não queria ter o cabelo crespo, não queria ter o cabelo cacheado. E aí eu vi a minha irmã parou de alisar, cortou o cabelo bem curtinho e ficou linda. E eu falei, eu também quero. Só que eu não tinha coragem, mas eu vi a minha irmã. Só que eu vi a minha irmã mais velha, mais uma vez, fazendo alguma coisa, e eu falei, eu vou seguir a minha irmã. E aí eu parei de alisar o cabelo, Cláudia. E foi um período difícil, assim, de olhar no espelho e falar, meu Deus, eu tô muito feia. Vai melhorar, e coloca a trança. Aí eu colocava a trança e as pessoas falavam assim, ai, Damires, como que lava isso? Isso aí fede, você tá feia, seu cabelo era melhor quando era liso. E essas coisas, elas foram, assim, me machucando, sabe? Só que eu lembro o primeiro dia que eu consegui amarrar o meu cabelo e fazer esse meu coque aqui, que eu vivo de coque. E que é lindo, por sinal. Obrigada. As mensagens que eu recebi. Eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que a filha tinha desistido de alisar o cabelo porque ela me viu de cabelo afro, de coque, e fora as minhas amigas do mesmo time que eu. Então eu falei, gente, não é só ser a Damires jogadora de basquete, mas eu acho que eu tenho um papel aí a mais que eu posso fazer. E aí foi quando eu comecei a falar. E você começou a falar com uma eloquência, né? Assim, que às vezes não é esperado, sabe? Porque você está começando a falar, então. E eu acho que viver nos Estados Unidos também te dá uma certa consciência racial,
é bem diferente do Brasil, né? A gente aqui, as meninas falam mesmo, né? E tem um. Aqui também, eu acho que aqui a gente tem muito apoio da liga, a gente tem muito apoio dos clubes, dos treinadores. Então, eu acho que esse cuidado que a liga, que os clubes têm, fortalece ainda mais nós, jogadoras, entendeu? A liga é muito ativa, então a jogadora se sente mais à vontade para falar, não se sente com medo de tipo, meu Deus, vou falar o que vai acontecer comigo, entendeu? Exatamente. Porque muitas vezes acontece isso, da gente querer falar, mas não poder, né? não poder, talvez é complicado. Exatamente. Mas aí, ainda bem que você está falando muito e está em boas mãos. Vamos botar aqui a pergunta do Nicolas. Hey, Nicolas. Olha lá. Nicolas, qual a sua expectativa para o pré-mundial de Belgrado? Acho que volta 100%? Então, Nicolas, beijo. Eu tô voltando de uma lesão, né? Tô reabilitando. Inclusive, hoje é um dia muito especial, porque eu fui para a piscina. Eu já estava indo para a piscina, mas hoje eu fui para a piscina e a água foi somente até o meu joelho e eu corri melhor. Eu dei os primeiros saltos hoje também. Então, hoje foi um passo muito importante para essa reabilitação. Mas o foco agora, Nicolas, é ficar 100%. Eu tenho aí até finalzinho de janeiro para me apresentar para a seleção. Então, o foco agora é ficar 100% para poder estar com as meninas nesse pré-mundial. E as expectativas são sempre as melhores. Eu acho que cada uma, de uma forma, está se preparando da melhor maneira possível para quando juntar, fazer o nosso papel bem feito e conseguir essa vaga. Então, Nicolas, obrigado pela pergunta. A segunda é da Cleide Leone. Cleide Leone. A nossa, a Cleide acho que nunca perdeu uma live nossa. Eu amo tanto a Cleide! Pois é. A pergunta dela para você é: qual a sua conquista, qual conquista inesquecível e qual o sonho que você ainda tem aí a realizar? Cleidoca, beijão. Saudade. Ela me mandou mensagem a semana inteira que ela estava preparada para essa live. Legal. Ela é maravilhosa. É a cobrança de todo mundo. Cadê a Damires? Você conversa com todo mundo. Cadê a Damires? Beijo, Cleidoca. Então, de tanta... Eu acho que a conquista, assim, a que eu mais me emocionei, a mais importante até esse momento, foi o Mundial Sub-19. Ótimas lembranças. Fazia tempo que o Brasil não subia no pódio as categorias de base. E aquele Mundial a gente foi muito bem, muito, muito, muito bem mesmo. Não só por ter conseguido a medalha, mas foi muito lindo todo o processo, sabe? A gente treinou 6 meses lá em Jundiaí, a gente viajou para jogar, a gente ficou longe da família, a gente tinha que estudar lá em Jundiaí, a gente tinha que estudar, treinar 2 períodos. Então, foi todo mundo assim, abrindo mão, sacrificando alguma coisa para viver aquele momento e deu muito certo. Então, sem dúvidas, é uma conquista inesquecível. E um sonho, eu tenho muitos sonhos, mas um sonho que está batendo muito, assim, de uns tempos para cá, é uma medalha olímpica, é conseguir ajudar mais o basquete feminino para a gente poder voltar para o topo, de um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Então, esses são os meus sonhos agora. E, claro, também quero ganhar um anel aqui na WNBA. Quem sabe? Olha, tem uma pergunta aqui da Márcia Melson. Qual a importância da sua ida para os Estados Unidos em termos de desenvolvimento técnico e também de desenvolvimento pessoal? O que mudou em você nesses 2 aspectos? Muita coisa. Estar aqui nos Estados Unidos, jogar uma liga nova, no melhor basquete do mundo,
Eu lembro que a primeira semana de treinamento eu chegava em casa moída e eu achava que eu estava preparada, porque eu estava treinando bastante no Brasil e eu cheguei aqui e eu vi a intensidade que as meninas treinam, então eu falei, meu Deus, eu estava fazendo errado, será? Talvez, não sei. Mas quando eu cheguei aqui, o negócio pegou mesmo, é muito intenso. A técnica, muitas vezes, ela gosta, né, de treino longo, mas o que ela mais fala pra gente é faça com intensidade. Quanto mais intenso você fizer, menos tempo a gente fica aqui. Às vezes é mentira, porque a gente fica mais tempo, mas essa coisa de intensidade, de jogar firme, eu aprendi muito aqui. E eu mudei bastante, assim, bastante mesmo. Eu amadureci mais, eu voltei. Eu fiquei um período jogando aqui, né? Eu fiquei acho que 2 anos que eu conseguia jogar aqui e jogar no Brasil, mas agora a liga mudou o calendário no Brasil, então eu não consigo. Mas toda vez que eu voltava pro Brasil, o meu técnico Vendramini falava: Nossa, Dan, você tá mais madura, você tá tendo uma leitura melhor de jogo, você tá mais intensa. Então, jogar aqui me ajudou muito. Uhum. Vou aproveitar aqui agora. Tem uma coisa que a Janete me contou um tempo atrás aí, que o que era mais interessante na experiência dela é que as pessoas quando perceberam que ela treinava pesado, treinava forte, né, que foi aí que ela conseguiu o respeito das colegas de time. No seu caso, você não teve que conquistar isso, né? Porque você já chegou aí e o time já te abraçou, né? Ou não? Olha, o time me abraçou muito, muito mesmo, eu fui muito bem recebida. Então, eu cheguei num time que tinha as melhores jogadoras da liga, um time que vinha sendo campeão ano a ano, mas eu fui muito bem recebida. Mas, assim, foi todo um processo, né, das pessoas verem a Damile jogadora, da técnica começar a confiar em mim, dela ver que eu tinha esse potencial. Então foi todo um processo diário ali, de treinar duro, assim como a tia Jane sempre me fala também, vai firme, faz o que tem que ser feito, não tenha medo de cara feia. Então eu tive que trabalhar, né, conquistar esse espaço que eu tô tendo hoje. Sim. Então, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Janete tinha perguntado, mas acho que você já respondeu, que era a expectativa para o pré-mundial e como está a recuperação da sua lesão, mas acho que você já respondeu, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, sobre a minha expectativa eu já falei, que são as melhores, a gente está se preparando, mas sobre a minha lesão eu também estou me recuperando, me reabilitando muito bem. Semana retrasada eu fui ao médico e ele falou que eu tô indo bem, assim, ele ficou super, super animado. Mas é isso, tô aqui fazendo tudo certinho para poder estar bem o mais rápido possível. Tá. A Adriana Amado, uma técnica muito querida nossa aqui, está perguntando qual que é a maior diferença ou semelhança dos treinamentos entre WNBA, Brasil e Coreia. Olha, aqui na W, a diferença do Brasil, inclusive, que eu acho que agora no Brasil já está diferente também, já está igual, assim, é a intensidade, entendeu? É o que eu falei, é a coisa da intensidade. Lá em Americana, quando eu treinava com o Virgil, que é assistente técnico da seleção, a gente treinava muito, assim, treino extra, né? E ele sempre falava também, Dan, é intensidade, tem que fazer tudo na intensidade. Então, acho que a maior diferença é essa. E claro que aqui a gente treina bastante, cara. A gente treina bastante, e eu digo assim, por exemplo, treinar 3 horas de manhã, fazer piscina de tarde e ter um treino noturno, assim, sabe? E aí essa coisa da piscina de tarde é quando a técnica fala assim, vai ser para relaxar. E chega lá, é tração. Então, tipo, a gente treina bastante, bastante. Mas é claro que no Brasil a gente também treina muito. Eu joguei a liga no Brasil 4 anos e a gente treinava muito também. Agora, Coreia do Sul, cara, a gente corre muito.
Eu não corria muito, porque a estrangeira não precisa correr muito. Uhum. Mas, mas, mas elas correm muito. Muito Na rápido, né? Coreia, na Coreia é isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Tinha horas que eu falava, meu Deus, eu acho que eu vou ficar no meio da quadra para eu pensar um pouco o que eu vou fazer. Mas lá na Coreia elas correm bastante, bastante, bastante. Bastante. É. E tem uma coisa, assim, uma discussão muito legal. Eu vou puxar a última pergunta do público para você e a gente vai encerrar com esse comentário que eu vou fazer. E aí eu faço uma outra pergunta que, na verdade, eu sempre faço para todo mundo. Mas, assim, nesse comentário que eu vou fazer para você, é porque, assim, Estados Unidos parece que desde 1996, desde que ganhou do Brasil, né, virou como é que fala? Uma dinastia, né? Porque elas conquistaram todos os ouros olímpicos, né? Todos. Então, tá na hora, né? A gente, Paula tá Tá aí, na tá hora. ouvindo, Janete também tá ouvindo, preparando as equipes de base. Tá na hora. Uma coisa que a gente tem que falar também é da evolução que a seleção feminina vem tendo nesses últimos anos, assim, inclusive especificamente assim depois da conquista do PAN, né? A gente não conseguiu a classificação para as Olimpíadas, mas a gente já vê uma seleção jogando diferente, a gente já vê uma seleção sendo mais respeitada. Inclusive, a minha técnica daqui, ela comentou comigo, falou, nossa, Dantas, o Brasil tá voltando. Eu falei, exatamente, o Brasil tá voltando, se prepare. Então, eu falei, Se prepara. Então, é muito importante pontuar isso também, né? Que a gente está num processo, a gente está caminhando. E não tenho dúvidas que agora esse pré-olímpico, ou esse pré-mundial, a gente vai fazer bonito mais uma vez, vamos conseguir essa vaga. E no mundial também vamos fazer bonito, porque está todo mundo trabalhando muito. E não só a confederação está trabalhando, mas nós, jogadoras, também. Eu acho que a gente conseguiu mudar uma chavinha aqui. E a gente tá buscando, tem meninas saindo do Brasil para ter experiências fora, para quando juntar, dar uma liga boa. Então, tá todo mundo fazendo o seu papel para melhora do basquete feminino. Nossa, é muito legal ouvir isso de você, viu? E Tá todo mundo muito focado. A gente tem esses grupos, né? Aqui, e tá todo mundo, olha, tô treinando assim, olha, tô me alimentando melhor, olha, agora a CBB, nem sei se eu podia falar isso, mas eu acho que pode. Agora a gente tem, a gente tem um coach, né, para fazer uma preparação com a gente, já avisando esse pré-mundial, que também a gente tem um grupo que todo dia chega uma mensagem nova, inclusive mandar um beijo pro Ricardo, que ele tá aqui na live, que está nos ajudando aí. Então tá todo mundo fazendo o seu papel, tá todo mundo muito dedicado. Não só lá quando juntar e vamos fazer, não. A gente já começou aí e acredito que começou lá quando a gente não classificou para as Olimpíadas, que foi muito dolorido. A gente não engoliu isso não e a gente está trabalhando firme. Não, e é muito legal ver o trabalho da CBB. Eu participei de uma coletiva deles, né, há 2 semanas atrás, tal. E assim, a equipe técnica que eles montaram é maravilhosa, né? Porque eu acho que desde também do que aconteceu com a Simone Biles nos Jogos Olímpicos, né? Todas as pessoas que são gestores de esporte estão muito preocupadas com essa coisa do coaching, né? Desse fortalecimento mental aí, emocional do atleta. Porque participar de uma competição não é fácil, você tem um país inteiro atrás de você, né, buscando resultado não é fácil, né? Então, é bem coisa. Mas, assim, qual foi a sua maior dificuldade até hoje no basquete? Coisa mais difícil para você? Nossa. Pode ser 2, 3, 4. Não, só. A coisa mais difícil no basquete, cara. Olha, quando eu comecei a jogar basquete, bem lá no comecinho, né, uns 13 anos, as dificuldades que eu enfrentava era para conseguir ter acesso
ao basquete. Porque eu comecei a jogar na escola, mas aí depois acabou. E aí eu comecei a jogar na escolinha da Tia Jane. Só que eu moro na zona leste de São Paulo, eu tinha que ir para o ABC, ou seja, eu tinha que atravessar São Paulo, 2 horas de trem para ir, 2 horas para voltar, para conseguir ter o acesso à escolinha, ao basquete e jogar. Então, no começo, essa foi a minha maior dificuldade, assim, era de ter o acesso ao basquete. Porque eu falo a minha quebrada, né? Lá na Zona Leste, a gente não tem. E até hoje não tem. Então, é muito complicado. Aí depois, claro que na escolinha da Tia Júnior eu tive todo o suporte, assim, de formação para tudo, psicológico, físico, tudo. Eu acho que esse comecinho é muito difícil. E, assim, a gente também tem aquelas coisas de ficar longe de casa para poder estar jogando basquete, né? Muitas vezes a gente vai para alguns clubes que não tem a estrutura adequada para a gente tem que ficar se adequando ali com as coisas, mas eu acho que é isso. E acredito que seja até hoje assim, né? Essas dificuldades que a gente tem, não só no basquete, mas eu acho que todo atleta no começo é bem difícil. Sim, é sim. E aí, para encerrar, né? Qual recado? A gente vai terminar, que você está cansada aí. E você está aqui nos Estados Unidos agora, né? Eu tô aqui, doida para ir para casa, não aguento mais. Acabou a temporada e eu fiquei. Então, me diga, me deixa um recado, assim, você pode escolher, você pode deixar um recado para o Brasil, para melhorar, né, assim, para os novos técnicos, ou para as jogadoras que estão aí começando, entendeu? Se você escolhe. Eu não sei porquê, mas eu fiquei emocionada agora. Acho que é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, mas você assumiu essa responsabilidade aqui nessa live. Você falou, eu não posso ficar quieta, porque o que eu falo tem influência. E para você ser escolhido, na revista Forbes, como a pessoa abaixo de 30 anos mais influente do ano de 2020, você tem essa responsabilidade. Então você pode escolher, ou você pode falar para os dois, não é? Assim, o recado que eu quero deixar, primeiro para as meninas que sonham em ser jogadoras, que vão ouvir, que estão ouvindo, não desista. Não deixe que ninguém fale para você o que você pode, o que você não pode. Vá atrás do seu sonho. Acredite. Eu acreditei. Da onde eu saí e aonde eu tô hoje, tudo que eu conquistei, tudo que o basquete me proporcionou, tudo que eu consigo proporcionar para minha família através do esporte, através do basquete, foi porque eu acreditei. Então acreditem, trabalhem duro, treinem bastante, que as coisas vão dar certo. E um recado que eu queria deixar aqui para as pessoas é que apoiem o basquete feminino, que acreditem no basquete feminino. Eu ouço muito que o basquete feminino não tem jogadoras, que o basquete feminino está carente de jogadoras. É mentira. Olha esse Brasileirão, olha quanta menina jogando basquete e jogando bem. Eu recebi, sim, Cláudia, eu recebi tanta mensagem das meninas falando de oportunidades que tiveram depois do Brasileirão, de como foi bom para elas jogar esse Brasileirão. Tinha meninas que nunca tinham saído da cidade, tinha meninas que foram para o Brasileirão e viveram outra coisa, que estão super motivadas. Então, assim, para as pessoas investirem, para as pessoas acreditarem, para as pessoas olharem mais com carinho para o basquete, porque a gente precisa disso, a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas investindo. A gente tem grandes nomes que estão trabalhando na confederação para fazer tudo isso acontecer, mas a gente precisa de apoio, a gente precisa desse olhar com carinho, de investimento, de acreditar, porque a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando duro, e a gente quer muito que as pessoas começam
a olhar com outros olhos, a investir, porque assim, o basquete ele mudou a minha vida, ele transformou a Damires criança para a mulher que hoje eu sou. Então, acreditem, invistam, olhem por nossas crianças, porque é o futuro do Brasil. E assim como o basquete mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de milhares de crianças aí. E é isso. Que ótimo, muito obrigada. Obrigada mesmo, Damires. Porque o que você fala é muito importante, o apoio, né? Às vezes o cara paga 3 mil, 4 mil reais para colocar um anúnciozinho numa folha que não vai para lugar nenhum, né? Coloca numa camiseta, coloca numa bola, né? E você vai ver essa bola rolar por aí, vai transformar a vida das pessoas, porque acaba não sendo um patrocínio só de visibilidade, mas um patrocínio de pessoas. Eu só tenho a agradecer, minha querida, e por confirmar a pessoa linda que você é, não é? Eu acho que você confirma aqui para essas pessoas que passaram aqui pela live, para as pessoas que ficaram, né? Aqui você veio, né? Cada um nesse mundo, eu acho que tem um lugar assim bem guardado, né? Para exercer essa função de ser humano de luz, né? Que é aí compartilhar essa luz que você nasceu com ela. Eu lhe agradeço muito, né? Eu sei que é difícil, né? Porque mesmo você está assim, se recuperando, é um trabalho duro que você está fazendo aí de fisioterapia, de recuperação e tal, do seu tempo, da sua disponibilidade, né? Do seu contato, e muito obrigada. Obrigada mesmo. E quando vier a São Francisco, você tem uma casa para ficar. Eu sei que você deve ter muitos amigos por aqui, mas assim, você tem um lugar para ficar, quiser me conhecer, venha. Estou fazendo um convite em público. Então, olha que eu vou, hein? Você venha. E eu sou mineira. Mineiro, quando convida, é porque mean it. I mean it. Ok? Tá bom, olha, querida? Eu que agradeço, de verdade. Foi um prazer estar aqui com você. Já era para ter acontecido, mas graças a Deus deu para acontecer agora. Então, assim, muito obrigado pelas palavras, pelo convite. Também estar convidada a trazer Gabriel a assistir os meus jogos. Com certeza, com certeza. Eu tenho que ir a Minneapolis, na universidade, eu tenho que fazer uma palestra aí que eu já estou prometendo para um amigo meu, já faz 4 anos, porque eu não podia, depois veio o Covid e agora a universidade está voltando, né? Mas a gente vai, com certeza. Já tem esse convite não, também. Ver a seleção, imagina, ver você na seleção, vai ficar louco. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada pelas pessoas que entraram, mandaram mensagens. Foi lindo, foi especial. Eu tava ansiosa, tava nervosa, tava suando, mas foi um bate. Fico nervosa, a mão começa a transpirar. Pois é, menina, eu também. Você sabe que a minha mão transpira, que é uma coisa. Ela fica aqui em cima do caderno, aí quando eu olho o papel tá molhado. Mas foi um prazer, foi um bate-papo muito gostoso. E mais uma vez, obrigada pelo carinho, pelas palavras. E um beijo grande. Obrigada a você, Dani. Aí, quando você tiver um tempinho, dá uma olhada lá na clínica que a Alessandra e a Ellen fizeram, né? Tá lá no YouTube. Já está toda editadazinha, bonitinha, sem os erros meus, que era de madrugada, 2 horas da manhã, eu aqui falando. Mas assim, olha, dá uma olhadinha lá. E muito obrigada, querida. Boa sorte para você na sua recuperação. Vou ficar torcendo no pré-mundial aqui, com certeza. Né? Obrigada. Essa chave, o que você achou da chave falando nisso? Você gostou? Olha, não tem chave fácil, né? Então, a gente tem que se preparar e entrar para ganhar todos os jogos. Hoje eu ouvi muita gente mandando mensagem: Dames, tem que ganhar da Coreia. Falei, gente, a gente tem que ganhar. A gente tem que ir lá e ficar entre os três. Não sei se vai. Não sei como vai ser, mas a Coreia nunca foi páreo para o Brasil. Então a gente tem que chegar lá e tem que jogar e conseguir essa vaga aí para esse mundial aí. É isso aí, é só atrapalhar a correria delas um pouquinho e dá certo.
Exatamente. Já estou em contato com o Neto aqui, passando umas Isso. colas dos anos que eu fiquei na Coreia. Tá certo. Tá Ai, certo. Oi, diga. E lembrar as pessoas sobre as meninas do 3x3 que estão precisando de uma ajudinha. Isso, é Coab 1.basketball. Vai sair daqui a pouco, assim que eu sair com a Damiris aqui da live, eu vou passar a foto que elas me mandaram agora para Mulheres à Sexta. A gente vai postar aí, vocês mandam um Pix de 20 reais. Se cada um mandar os 20 reais, vocês já ajudam uma jogadora aí para o campeonato. E é muito importante porque elas são as melhores do estado de São Paulo. Então vamos ajudar aí. 3x3 está arrasando, Brasil, medalha de prata, entendeu? Então a gente não pode deixar isso, né, passar batido. Não se esqueçam, tá bom? Super abraço. Um beijo, fica com Deus. Obrigada a todo mundo, fica com Deus também. Tchau.